Todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pense Grande podcast. Isso aqui que já me falaram que também concorda, e eu quero perguntar para você se você concorda. Isso aqui já não é mais um podcast. Isso aqui é um movimento de inspiração, um movimento de expansão de consciência do mundo empresarial, do mercado aí de trabalho, para que você consiga também gerar impacto, deixar aí a sua marca, né, o seu legado por onde você atua. Por aqui a gente acredita que nós, né, os empresários, as empresas, os trabalhadores, são grandes não diante do tamanho da sua estrutura física, não diante da sua abrangência territorial e nem, portanto, na quantidade de pessoas que tem aí no teu negócio, né, como funcionário, como colaborador. Mas, sim, a tua grandeza vem diante do legado, do impacto que você gera na vida das pessoas, sejam elas quantas forem. E por aqui, toda quarta-feira, às 19 horas, eu estou sempre com alguém, com algum convidado especial, com alguém que tem também na veia essa vontade de contribuir para que juntos a gente possa construir um mundo bem melhor. E hoje não é diferente. Hoje estou aqui com uma empresária, uma contadora, moradora de Sinop há mais de 28 anos, Claudete Mavezak. Acertei o nome, Claudete? Com certeza. Da onde vem essa origem desse nome? Quem é Claudete Mavezak? Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, em primeiro lugar. Eu que agradeço, Elaine. Então, Mavezak é um sobrenome de origem polonesa. Polonesa. Minha avó era polonesa, sabia? Minha avó paterna. Ah, legal. Então, os meus avós maternos vieram da Polônia. Caramba! Então, Mavezak é de origem polonesa. Caramba, olha que legal. E estamos aí há 28 anos em Sinop, né? Uma terra maravilhosa, promissora, próspera, Realmente. uma terra abençoada, que aprove Deus que nós estamos aqui, né? Não é? Muito bem. E estamos isso mesmo. aí aprendendo, cultivando nessa terra, semeando, colhendo. E é para isso que nós temos que estar aqui, somando também para esse crescimento de Sinop. Isso aí. Sabe o que eu falo assim? Olha, às vezes a gente não tem consciência ou não tem realmente noção do quão é impactante as coisas que a gente fala. Sim. Por isso que a gente precisa cuidar com o que fala. Exatamente. E por isso que a gente precisa falar quando sente no coração que aquilo também pode ajudar, pode contribuir para o crescimento do outro, não é? Com certeza. E a nossa palavra, e você falou tudo, Helena, nossa palavra tem poder. Demais, eu então, acredito tudo plenamente. Palavras são como sementes lançadas numa terra fértil, então nós precisamos sim falar e falar. E é uma das coisas que eu aprendi muito nesse período todo empresarial que a gente vive. Sim. Que é o quê? Falar o que você faz por todos os lugares que você está, seja no mercado, seja num salão, seja em qualquer lugar, numa reunião de amigos. Você precisa falar aquilo que você faz. Você precisa declarar isso. A todo momento, em todos os lugares, né? Todo momento, a todos os lugares, exatamente. Aproveita, então, esse canal. Eu falo sempre, né? Esse é um canal que eterniza as histórias, as conversas, não é? Sim. Hoje, o poder do digital, né? Das mídias aí de stream, né? Poxa, você eterniza aquilo ali. O que nós estamos falando agora, Claudete, o que vai ser dito agora, eu tenho ouvidos, vou ouvir, a Bruna, que está aqui nos ajudando, vai ouvir, o Paulo, que também está por aqui, vai ouvir as pessoas que estão nos assistindo agora, aqui nesse momento, mas e daqui a 1 ano? E daqui a 10 anos? E daqui a 100 anos? Isso também pode ser ouvido. Sim, olha que legal, sim, não é? Olha exatamente. O poder do digital. Eu amo isso aqui, tá? A ferramenta do podcast, eu falo que veio para declarar de verdade que eu não preciso de ficar escutando muita abobrinha, que tem muita coisa boa sendo dita gratuitamente. Exatamente. E aí eu já quero aproveitar e fazer um convite para você. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Bruna?
Vamos lá, TikTok e Instagram tem alguns cortes, os momentos mais importantes, tá? Sim. Depois eu vou conferir o teu também. Como que é o Instagram lá da empresa? Mavesac Contabilidade. Mavesac Contabilidade, segue lá. E segue lá o Pense Grande Podcast também, tá? Mas olha, conteúdo na íntegra, tá lá o nosso videocast no YouTube. O YouTube é Pense Grande Podcast e o canal também no Spotify, Pense Grande Podcast. A gente está sempre aqui cercado de boas pessoas e nós temos sempre empresas que nos apoiam. Nesse momento, quem está nos apoiando é o Instituto Gestão 360, que é a minha empresa de consultoria, o Conceito Salão, que é o salão aqui do Gabriel, que está aqui coladinho, que é responsável pela minha produção. E a minha. A sua hoje, muito bem. Muito bem. E a Manifest Experience, que é a nossa mentora de comunicação. Ela que ajuda a gente. Como que a gente faz? Como que a gente faz para cuidar de todos esses episódios? Como é que a gente transmite? Coloca lá no Spotify, no YouTube e assim por diante. Muito bem, não é? Isso. Para a gente falar, para a gente seguir, então, essa sua orientação, fale do que você faz por onde estiver. Ok. O que é que você faz? Então, eu hoje eu sou contadora, tenho escritório de contabilidade, E um café, mas né? eu sempre olhei, Elaine, a contabilidade de uma maneira diferente. Uau. Antes de ser contadora, eu já fui empresária, já fui do lado de lá, Uau. assim como vocês. Entendi. E isso me facilitou muito trabalhar na área contábil. Por quê? Porque eu já sabia as dores que o cliente tem quando chega no escritório de contabilidade. Entendi. Porque você procura um contador, por mais que você tenha um contador, você vai até ele, você liga para ele quando você tem alguma coisa que você precisa resolver, não é? Sim, Senão sempre, ninguém quer saber de sempre- contador. E quando você liga para um contador, assim, nunca é naquele momento, nossa, como eu tô feliz. E eu falo para o meu cliente. Socorro! E quando bem eles isso. falam, e quando eles falam para mim assim, eu só te dou problema, eu falo, graças a Deus. Porque se você não tivesse problemas, eu não existiria para te ajudar a resolver. Mas olha, isso é uma característica do empresário. É. Uma empresa ela só existe para solucionar alguma demanda, algum Exatamente. problema existente, né, Isso, no mercado, no mundo. Isso, uma Então, falta. Salve os problemas, pô, não é? Exatamente. Mas o problema com a contabilidade a gente nunca quer ter, não. Tá? Vamos Não, lá. com certeza. Então, nós trabalhamos no formato de contabilidade consultiva. Uau! Então, nós somos o quê? Nós somos parceiros do cliente, né, de resolver as tomadas de decisões. Que legal. Então, nós trabalhamos dessa maneira, não apenas uma contabilidade, né, formal, mas sim muito além. E eu sempre aderi duas palavras desde quando eu iniciei essa carreira de contabilidade: previsão e prevenção. Uau! Previsão e E prevenção. é o que hoje um empresário necessita, porque ele precisa prever o futuro e ele precisa se prevenir daquilo que ele vai galgar e passar. Então, se ele tem essas duas situações controladas com ele, tendo essa visão, ele vai se submeter a um entendimento superior. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que ele vai passar por aquilo não tranquiladamente. Por quê? Tranquilamente. Por quê? Porque, claro, que a gente sabe que existem os desafios, mas ele vai superar sem uma frustração de que eu não sabia, eu não me preveni, ninguém me orientou. Então, a contabilidade consultiva, ela veio para isso. Exatamente. Porque qual que é a visão do empresário na área do contador? Que ele está lá, só me manda imposto, só me dá notícias ruins, isso e mais aquilo. Claro que isso tudo é dentro da lei. Sim. E dentro do quê? Dentro das condições que o cliente nos dá, né? Sim. Porque eu só posso ir até onde o outro permitir. Exatamente. Tem muito empresário difícil de Tem alguns que correm entender, de ter tudo. consciência, de falar assim, Sim, poxa vida. Sim. Então, Não é meu inimigo, o contador não é meu inimigo, pô. Não, E não é mesmo. Não. Eu falo que todo mundo tem que ter um contador. Até aquele que não tem empresa. Ele precisa de um contador para alguma orientação em algum momento na sua vida. Seja na pessoa física, no imóvel, em qualquer âmbito da vida dele. Um falecimento de um parente, ele precisa fazer toda uma tramitação de documentos. Caramba! Que ele precisa ter uma orientação, junto com um jurídico, um contador. Sim. Entendeu? Então, nós necessitamos disso. Então, a contabilidade consultiva, ela veio para isso.
ser esse parceiro na tomada de decisões do cliente, Que legal. da empresa, aonde vai o quê? Subir o nível dele nas tomadas de decisões corretas. Que legal. Porque hoje, às vezes, o empresário, ele faz o quê? Ele está muito perdido. Sim. Porque é uma gama de muitas coisas, né? Sim. São muitas as regras. E agora nós temos uma série de mudanças, inclusive, muitas na coisas, tributação, né? Muitas coisas. Não dá para entender de tudo, não, gente. Não, é muitas mudanças variáveis. Eu sempre falo que eu sempre gosto de olhar. E eu sempre trabalho assim, nós trabalhamos com a nossa equipe. O não a gente já tem. Sim. Então, vamos olhar a lei e ver o que ela pode nos proporcionar para nós galgarmos aquele sim que parece ser inexistente. Uau. Entende? Porque existe possibilidades. É a mesma linha do direito. A gente judicial. precisa. Eu, pelo menos, eu vejo dessa maneira, Sim, entende? sim. Não dá, não tem como. Peraí, vamos olhar mais uma possibilidade. Entende? A opção não é a sonegação, né? Não seria opcional, né? Porque Não. assim, tem gente que acha que ou é pagar o imposto, repassar, e a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o empresário não é aquele que paga o imposto, né? Exatamente. É o cara que repassa o imposto, Isso, né? aquilo que eu estava falando para você. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por Pensa quê? grande. Exatamente, porque não é você que paga o imposto, não é eu. Você sendo uma cliente minha, ou como eu tenho aqui a Conceito, Manifesto, são meus clientes. Que Parabéns legal. pela escolha. Obrigada. E realmente, tá? Não é qualquer um, não, tá? Precisa ter uma visão mais ampliada. Precisa pensar grande, Sim, pô. exatamente. Senão eu fico incoerente com aquilo que eu penso, que eu acredito. Exatamente. Então, assim, nós precisamos mudar a mentalidade, Elaine, desse negócio de que eu só pago imposto, contador só trabalha para o governo, contador só quer que eu pague imposto. Não, não é isso. E não é sobre pagar ou não pagar, ou eu pago ou eu sonego. É sobre essas entrelinhas aí que a lei tem, que um contador consultivo deve atuar. Exatamente. Na tomada de decisão, muda a direção, o posicionamento, porque o contador consultivo ele vai fazer isso. Ele vai reposicionar tanto o empresário quanto a empresa. Entende? Que legal, gente. E outra coisa assim muito interessante que o nosso trabalho, você pediu para eu falar do nosso trabalho, exatamente, né? É isso aí. A gente trabalha, eu trabalho junto, tanto a pessoa física quanto o jurídico. Eu ando junto, alinhados. Porque por mais que são duas coisas diferentes, embora às vezes o cliente pense assim, mas eu sou dono. Às vezes ele chega lá e fala, mas Cláudia, eu sou dono da empresa, como que eu não posso pegar o dinheiro lá e gastar no mercado, ir lá na loja e pagar a roupa, ou isso, ou aquilo, ou pagar o meu plano de saúde de pessoa física? Se eu sou dono, eu que digito a senha lá para transferir ou não. Né? Mas são coisas que não se misturam, são caixas diferentes. PF e PJ, exato. E precisa ser trabalhado diferente isso. Então, nós precisamos trabalhar as duas linhas juntos, agregando valores uma com a outra, entende? Claudete, olha, no meu setor, né, dou consultoria, dou mentoria para donos de salão. Sim. E o foco de todo o processo para você melhorar uma gestão, no meu entendimento, é olhar para o resultado financeiro. Isso. Você pega direto pelo financeiro, porque é no financeiro que estão as revelações de onde é que eu preciso melhorar. Ótimo. Não é? Sim. E aí eu sempre não, mas assim, uma grande maioria das vezes, tem lá no extrato da pessoa jurídica uma loja de roupa, sorveteria. Isso é comum. Gás. Aí eu falo, nossa, que legal, vocês cozinham aqui no salão, né? Não tem nem cozinha. Mas escola do filho, eu falei, caramba, que empresa legal, que paga até a escola dos filhos dos funcionários. Não, esse é meu filho. Eu falei, ai, meu Deus. Então, vamos entender isso. E ter entendimento, né, Claudete, de que são duas pessoas que caminham juntas, mas não misturadas. Exatamente. Não é? Exatamente. Os caixas não se misturam. Não podem, né? Não. Até porque, Elaine, como que você vai apurar realmente qual que está sendo o seu lucro? O que a empresa está te rendendo nisso tudo, entende? Ai, que legal. Não tem como você fazer, não tem como você qualificar isso daí. Entende? Peraí, eu ganho quanto? Qual que é o lucro real? E isso é muito importante para você tomar a decisão.
né? Às vezes o cliente, eu fecho ou não fecho a empresa? Eu sou muito clara, não sei te dizer, caro cliente, se você fecha ou não, porque eu não sei os resultados reais, entende? Agora, Existe se muito você... ainda caixa 2? Existe. O pessoal ainda gosta. Se bem que agora, com as coisas mais alinhadas, com essa era digital e tudo mais, as coisas estão apertando um pouquinho mais, Sim. bem mais, né? Sim. Então, eu falo assim que isso, por um lado, nos ajudou. Sim. A pandemia nos ajudou muito. Que legal. Porque o contador, a gente é linha de frente. Sim. Né? Seja numa pandemia, a gente está ali trabalhando. Nós não paramos. Nós somos essenciais. Né? Você acredita? Você falando da pandemia, essencial, muito essencial, você tá louco. Você falando da pandemia, eu vou falar assim uma coisa para você. Você acredita que antes da pandemia ainda mandava lote contábil físico? Acredito. E com a pandemia, Mudou. Caramba, não, olha, que facilidade do mundo. Mas o que acontece? As pessoas têm medo da mudança, sair da zona do conforto. Eu já faço sempre assim. Agora eu vou ter que aprender um sistema, uma plataforma, um negócio ali, outro lá. Como que vai ser isso? Começar a alimentar esse... porque as pessoas ainda têm muita resistência quanto à tecnologia, né, Claudete? Em algumas coisas ainda tem. Desde quando eu iniciei a carreira contábil, eu sempre estive voltando lá naquelas duas palavrinhas que eu aplico para os meus clientes também. Prevenção e previsão. Prevenção e previsão. Eu sempre iniciei, desde quando comecei o escritório, eu até falo, né, a minha história, eu comecei com uma mala de joias, o meu escritório, né? Então, assim, eu sempre comecei ele totalmente digital. Eu nunca tive boy no meu escritório. Agora, não me pergunte como que eu conseguia, que tem coisas que a gente não lembra mais, né? Porque as pessoas, elas têm isso, né? Peraí, todo mundo tem um boy, todo escritório manda entregar, buscar... E você não tem. Olha, eu não me recordo, Elaine, desse tempo de os meus clientes questionarem isso. Você não tem boy? Você não vem buscar? Né? Eu tinha, na época, depois de uns 4 anos de escritório aberto, meu filho Vinícius veio trabalhar comigo. E ele começou como um boy, mas ele trabalhava interno. Ele ia, tipo assim, fazer um depósito no banco, uma coisinha assim, ali. Bem esporádico. Exato, porque isso é um trabalho que você também, quando você aplica processos, você precisa trabalhar nas pessoas. Sim. E quem são as pessoas? Os colaboradores e os clientes. Entende? Educar cliente é super possível e é necessário, não é? É necessário. Por quê? Porque o que você trabalha hoje, você não vai retrabalhar amanhã. Exatamente. Você não vai ter essa função e nem... Eu falo assim, que quando você não trabalha esse período de educação, você acumula problemas futuros. Você protela. Você sabe qual que é uma fala minha aqui? E é um princípio, é uma diretriz aqui do meu negócio. Fazer o certo de primeira. Exatamente. Retrabalho é dinheiro perdido, porque é tempo perdido. É refação, realmente. Isso é um problema. Isso mesmo. Comece certo e comece fazendo com excelência. Não importa o tamanho da empresa. Isso é prevenção. Exatamente. Educar é uma prevenção. Educo e você previne uma porção de problemas futuros. Tanto que, por exemplo, quando nós recepcionamos o cliente pela primeira vez no escritório, eu falo assim que a gente passa por eles nem sabem disso, vão saber disso agora, que eu falo assim, olha, a empresa tal está passando pelo desmame. Por quê? Porque a gente fica no intensivão com ela ali, entende? Pegando tudo mesmo. A gente vai no cliente, conhecer qual que é o trabalho, o serviço dele, como que funciona, sabe? Se é uma oficina, nós estamos lá, conhecendo o que ele faz. Claudete, que legal. Isso é uma empresa que pensa grande, tá? Quem pensa na educação, no olhar realmente mais afuniladinho ali para as necessidades, para as dificuldades do empresário. Exatamente. Porque é muito comum, né? Hoje, principalmente no Brasil, hoje não, muito tempo, né? Eu sei fazer uma coisa, isso acontece demais no meu mercado. Sim. Eu sei executar muito bem um cabelo, e aí começo a ter cliente, preciso de uma mãozinha aqui para ajudar, preciso de uma outra aqui. Aí meu cliente fala, poxa, preciso dar uma manicure, que eu também queria fazer minha unha. Contrato uma manicure, de repente tem uma empresa na mão, e o que eu faço com isso? Porque eu só sei fazer cabelo.
Acontece de monte. E não é só no mercado da beleza. Não, Geral, é isso geral, aí, é exatamente. geral. Eu falo assim que o empreendedorismo, né, você ser líder dentro de uma empresa, não importa o porte e nem o que é. Se é salão, se Sim. é mercado, se é uma multinacional. A gestão dela, os processos precisam percorrer a empresa. Sim. O que vai acontecendo é você subindo de nível, buscando mais recurso, uma consultoria boa, né? Movimentando essa área digital. Sim. E você vai subindo o nível de dentro da empresa, tanto com os colaboradores quanto com os empreendedores que você tem, Sim. com os clientes, né? Então, voltando um pouquinho nessa questão de imposto que o pessoal fala, bate muito em cima, uma das coisas que eu sempre falo para o cliente quando ele chega lá, nossa, meu imposto subiu. Graças a Deus, você está vendendo mais. Exato. Não é erro. Todo o imposto é em cima de venda, não? De quais do faturamento, empresas? do faturamento. Quantos tipos de empresas existem? Empresas, eu falo assim, configuração, regime tributário, exato. Ó, a gente tem o MEI, né, que é aquele que vai no Sebrae e tudo mais. Que paga um imposto, independente de vender ou não. É o mesmo imposto enquanto está ali no seu... porque existe um limite de faturamento. Então, se presume naquilo ali que o governo fez, né? Tá. Aí nós temos Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, né? Então, esses são os regimes, o qual, eu sempre falo, a gente tem clientes que começou como MEI e hoje estão no lucro real. Que legal, né? A gente acompanha. E uma metodologia que a gente tem que aplicar para os empresários, essa mudança de pensamento. Mentalidade. Pensa grande, pensa grande. Não é você, empresário, que está pagando imposto, porque você coloca o percentual do seu imposto nos seus custos, na sua precificação do seu produto. Exatamente. Entende? Então, quem paga o imposto é o seu cliente. Por isso que é sonegação, porque você tem que apenas repassar isso para a Receita Federal, para o governo. E isso exige que você seja muito bom em gestão, para que você entenda, e bom em gestão no restante todo, para que você preste um bom serviço e continue competitivo no mercado. Porque as pessoas, geralmente, os empresários, geralmente falam assim, não vou, eu tenho que sonegar, porque senão eu saio, eu fico fora do mercado por não conseguir ser competitivo, porque tem outros empresários que sonegam. Mas, seja bom no restante, então, para que o cliente não tope te trocar. Exatamente. Não é verdade? Isso. E não corra risco. Exatamente. Prevenção. Do que adianta você sonegar hoje e amanhã ter problema com... Não, amanhã você perde tudo. Já imaginou? Perde. Eu conheço algumas realidades, sabia? Socorro. Que dá dó, assim. Sim. De não ter entendimento, de não procurar saber o que é certo, o que é errado, e hoje tem aí problema com nome, porque são dívidas quase que impagáveis, não impagáveis, mas assim, que seriam bem difíceis de serem pagas por questões de sonegação, de andar fora da linha. É que, na verdade, o que acontece também, Elaine? Isso já é uma coisa nossa do brasileiro, né? Quando a gente vai elaborar uma empresa, pensar em empreender, abrir um negócio, o que nós brasileiros fazemos? A gente vai lá na frente, depois volta aqui atrás. Primeiro você pensa no vender, que cliente que eu vou atingir, eu vou atender cliente A, B, qual é o cliente que vai aqui, para que setor que eu vou aplicar isso tudo. Aí você começa a vender, você compra, vende, e o dinheiro começa a entrar, e você não se preocupa na administração desse dinheiro, na organização. Não teve planejamento nenhum. Aí ele volta aqui atrás e pensa agora, agora, o que eu faço com isso tudo? Estou recebendo dinheiro na conta, estou ali, estou maquininha de cartão e tudo mais, e o que eu faço para organizar? Alguns players famosos no mercado estão dizendo uma frase.
primeiro cresça, depois organize. Não. E eu fico eu como uma pessoa que gosta de coisas organizadas, eu fico desesperada com isso. Porque assim, ó, porque não é sobre 880, entendeu? Não é sobre 880, não é sobre, enquanto não tiver tudo perfeitinho, aí eu começo. Não é sobre isso. Não, é exato. sobre você ir crescendo e ir organizando, caminhar As duas junto. coisas paralelas juntas. Caminhar junto. Eu penso assim, ó, o que é mais fácil educar? Um filho pequeno ou um filho grande? Filho pequeno, Não né? é? No Pequeno, começo. pô. Então, é essa pegada do Pense Grande, sabe, Claudete? Comece a fazer certo hoje, agora, enquanto você ainda é pequeno. Ou então, enquanto dá tempo, sabe? Não espere para depois, para daí você organizar, para daí não dá. Depois é muito mais difícil. Eu costumo dizer assim, eu não posso dizer isso, eu acho, Bruna. Mas eu costumo dizer isso. Tem uma sujeira muito fedida dentro de uma sala. Quanto antes você limpar aquilo, menor são as consequências. Exatamente. Se você não limpa aquilo, entendeu? Essa sujeira assim, vai, passa um, leva para outro canto, passa outro. O negócio daqui a pouco está tão sujo em todos os lugares que fica quase impossível de você limpar. Exatamente. Ou você teria que destruir tudo e começar tudo do zero para conseguir organizar. Então, assim, ó, com todo respeito a quem fala, cresce, depois organiza, eu digo, vai junto. Cresce e organiza junto, vai trabalhando junto. Mas antes faça um bom planejamento e inclua todos os fatores administrativos nesse planejamento. Não é só sobre produção do produto ou do serviço que você vai vender e criar estratégias de venda. Isso é importante, sim, mas não é tudo. Você precisa se atentar também para a gestão administrativa preventiva e previsão e prevenção, tá? A Claudete está falando. Se previna e tem aprovisionamento, né? Para você entender o que vai acontecer daqui a um tempo. Exatamente. Exatamente isso. E é isso que precisa ser feito. Esse trabalho paralelo, essa frase que você disse, cresça para depois organizar, é o contrário. Tem que ser. Eu gosto muito de uma frase que um líder nosso sempre coloca, até se você ir lá no meu escritório, te convido já, né? Mas vou tomar um café, vai ter café lá? Por favor. Eu tenho, vou te dar de presente, inclusive. Eu tenho lá um quadrinho que tem uma frase. Tudo que cresce, tudo que é organizado, cresce, multiplica e prospera. Virou minha frase isso. Virou, amei. Tudo isso que é organizado cresce, multiplica, prospera. Fala aqui para essa câmera agora, de novo. Tudo que é organizado cresce, multiplica e prospera. Uau! É isso aí. E nós precisamos disso. Ó, às vezes o cliente chega lá e fala assim, mas Claudete, desculpa, pode falar. A organização, só para completar a sua frase, a organização é sinal de evolução. Exatamente, pronto. Não se discute mais nisso. O cliente chega lá e fala assim, Claudete, mas eu não gosto dessa área administrativa, eu sou muito vendedor. Esse negócio de ficar numa salinha, eu não gosto disso. Mas é necessário. Ai, entendeu? Claudete, eu tenho até dó de algumas pessoas que choram quando eu falo isso, mas assim, olha, de verdade, eu falo assim, se você é empresário e não gosta da gestão, faça sem gostar. Isso. Se não for para fazer, seja colaborador. Exatamente. Volta. Nós temos Porque se você é empresário, caramba, você tem obrigatoriedade de fazer bem feito. Porque o teu cliente está confiando em você, o teu colaborador está confiando em você. Você empresa. Você tem a direção de um negócio. Exatamente. Então, não é opcional você não fazer. Mas eu não gosto. Não. Faça sem gostar. É a responsabilidade que você precisa ter, né? Assim. Nós temos a mentora Camila Farani, tem 2 anos que a gente segue ela e agora ela é a nossa mentora lá, que nos ajuda, né? E ela tem uma frase bem... Eu gosto muito dela, porque as elaboração do material dela fala simples. Que legal. Nossas, do dia a dia, e ela é direta e ponto. Então, ela diz assim, nem tudo você vai gostar de fazer. Você não pode fazer só aquilo que te dá prazer. Você precisa fazer tudo que é necessário que seja feito. Entende? Tem coisas que eu acredito que você não gosta de fazer no seu negócio,
mas você precisa fazer, porque ele não é 100% prazeroso. Gente, ó, vamos lá. Ter filho é uma benção, é muito legal, é muito bacana. Isso. Mas a criatura fica doente, chora, faz birra. Não dorme à noite. Não dorme de noite, te bota contra a parede, te testa. Exatamente. Faz parte, são ossos do ofício, não é? Exatamente. Não é? Tem uma frase muito antiga, inclusive, que ela fala assim, ó, haverá um dia, inexoravelmente, que você deverá deixar de ser a criança que sempre foi e encarar a vida hostil tal qual ela se apresenta. A isso eu chamo de educação para a realidade. Freud. É isso aí. Tipo, cara, deixa de verdade, criança faz birra. Gente grande faz o que precisa ser feito. Exatamente. Acabou. Então, vai lá e executa. Né? Hoje a gente está vivendo, não sei se você tem percebido, Elaine, a gente tem... E eu falo assim, meu Deus, que bom quando eu vejo esse tipo de mudança, porque eu vejo que o quanto eu tenho acertado. Que legal, Nem né? tudo a gente acerta, não é verdade? Normal. Mas Estamos aqui. a gente pega aquilo que não deu certo, eu nunca descarto nada. Eu costumo guardar aquilo que não deu certo, porque às vezes, numa possibilidade, numa etapa da vida, aquilo que não deu certo aquele tempo, hoje ele pode se encaixar. Então, eu nunca jogo fora totalmente o que não deu certo. Você pode ter um aprendizado com aquilo. Exatamente. Num outro momento, isso porque pode funcionar. às vezes vem uma ideia, e é para você isso, viu? Às vezes vem uma ideia para você. Só que, às vezes, na nossa ansiedade daquilo, a nossa cabeça, né? Ela flui um monte de coisa. Você, às vezes, começa a viver algo que ela ainda não aconteceu. Imaginar. Então, o que nós temos que pensar? Que talvez aquilo ali que não deu certo não era para aquele tempo. Entende? Olha a minha frase do meu quadro lá em cima, você viu? Lá em cima, ó, minha frase do ano. Tempo para tudo. Exato. Ai, quase uma frase da palavra de Deus, da Bíblia, exatamente. Né? Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Então, às vezes, você vai colocar algo num tempo errado, que não é para aquele tempo. Então, eu falo que... Guarda a ideia. Guarda. Às vezes, não deu certo naquele tempo, mas não descarta. Deixa ali. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa. Uma vez, bastante tempo atrás já, eu convidei um amigo que já esteve aqui várias vezes também, o Rogério Barros, ele é consultor de empresas do Sebrae e tal, Sim. enfim, trabalha com o nosso ramo, né? Da beleza. E eu trouxe ele para um começo de ano. Todo início de ano eu trazia a equipe toda, fazia aquela ideia de, ó, esse é o caminho, esse é onde nós queremos chegar, e levantava os sonhos dessas pessoas e fazia o PDI. Sim. Programa de Desenvolvimento Individual de cada um. Uhum. E ele um dia me falou assim, Elaine, mas tem certeza? Porque assim, você está falando, né, umas coisas aqui que talvez... Será que todas as pessoas estão entendendo isso? Elas vão levar a sério isso? Eu falo, uma semente eu preciso plantar. Uma hora isso vai entrar na cabeça. Exatamente. E eu não posso ser omissa. Entende? De não levar isso. E às vezes nem é você que vai participar da colheita. Está tudo certo. Está tudo tá bem. Tudo bem, exatamente. Isso, o importante é você lançar. É. Lança, e às vezes pode ser até que venha até você para a colheita. Mas às vezes não é. Mas você tem o seu legado ali. E eu... Estamos aqui preparando um mundo melhor para o mundo. Igual, por exemplo, você me trouxe também a recordar quando eu fui fazer minha faculdade, né? Eu posso falar o nome dele, porque eu já falei isso para ele, né? Já honrei ele com uma mensagem, com palavras. Que legal. Ele é o proprietário da empresa Comagran. Não é propaganda, mas eu preciso falar dele, porque ele faz parte do que eu sou hoje, o seu Granville. É uma pessoa que eu admiro muito, ele, a dona Úrsula, uma empresa que me ensinou muito, porque foi o meu último trabalho para depois eu virar empresária, né? Quando eu estava lá, eu galguei com ele da gente começar a fazer uma faculdade, que era um sonho que eu tinha, porém, financeiramente, eu não tinha condições. Então, eu vi... Olha só, isso é importante na nossa mente. Galgar oportunidades.
A gente precisa, eu vou saindo um pouquinho aqui, mas Não tá junto saindo, no não. texto, o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho oportunidade. Você precisa buscar essas oportunidades, causar oportunidade. Entende? Crie oportunidade. Enxergue onde as pessoas talvez faça não alguma estejam coisa, vendo, tropeça no pé de alguém, eu brinco. Entende? Muito bom. Faça alguma coisa, se movimenta. muito Porque as coisas só acontecem quando se movimentam. Senão elas não acontecem. Sim. Então, eu cheguei nele e falei assim, seu Granville, será que a empresa não consegue pagar 50% da bolsa de uma faculdade? E coloquei várias pessoas para... A faculdade de contabilidade. Não, vou chegar ali. Uhum. E eu gosto muito dessa área administrativa, de gestão. Então, eu queria fazer administração. Que legal. E ele é um homem muito sábio, muito culto, Sim. né, quieto na dele. Ele entrava dentro da minha sala e eu recordo, assim, falando com você, eu me recordo disso. Ele entrava na minha sala, pegava o jornal, ia até o caixa e retornava. E aí ele saiu na porta, abriu a porta, se virou para o meu lado, para a minha mesa e disse, um contador pode ser um administrador, mas um administrador não pode ser um contador. E eu peguei essa chave. Um contador pode ser um administrador, mas um administrador não pode ser um contador. Exato. Real. Porque o contador é um leque de coisas, né? Sim. Então, assim, ali ele me deu uma palavra. E eu peguei uma oportunidade. Uau. Porque, às vezes, a oportunidade, elas vêm até nós e nós deixamos ela passar. Por alguma distração, por algum momento de aflição que a gente está passando, né? E eu falo assim que a gente precisa separar as coisas. Quando você está com um problema pessoal, você coloca numa caixinha. Quando está com um problema financeiro, põe na outra caixinha e você vai solucionando aquilo. Porque, às vezes, você está ali num problema financeiro e vem uma oportunidade que vai te levantar da situação, você deixa passar. Porque você está passando uma dificuldade, talvez, na família ou alguma coisa. Está ocupado Tá com outra ocupado coisa. com outra coisa, muitas vezes. Cabeça cheia de outras coisas. Exato. E aí eu fui para essa ou faculdade. com foco total no problema. Exato, E não vai resolver. Exato. E aí você foi para... E eu fui para a contabilidade dessa maneira que eu caí de paraquedas na contabilidade. Mas eu nunca pensei na minha vida de ser uma contadora. Por quê? Porque eu via a contabilidade muito metódica, aquela coisa, entendeu? E você viu que eu sou? Sim. Sou falante. Daqui a pouco eu que entrevisto ela. Gente, muito bom, muito bom. Mas, Claudete, e eu vou te falar uma coisa. Você não caiu de paraquedas na contabilidade. Hoje eu sei. Eu sei disso. Você só conseguiu encontrar. E o Granville só te... Impulsionou. Foi um instrumento, Foi. tá? Foi um instrumento. Você tem contato do Granville, assim? Tem. Ele ainda está por aqui, por Sinop, não? Eu acho que, sim, ele tem... Eu vejo que ele tem viajado bastante, mas Sim. ele está sempre por aqui. Vou tentar... Vamos, com o seu convite, tentar trazer ele para cá? Com certeza. Sabe por quê? O Granville, gente, uma vez, ele não disse para mim, mas foi para mim. Sim, não diretamente. Não diretamente, a gente estava numa turma, era um curso da Dale Carnegie. Ah, sim, muitos anos. Muito tempo atrás. Eu acho que eu estava na Comagranha. Tipo, muito tempo atrás mesmo. E um dia, numa roda, assim, ele falou assim, eu nunca vi um esquentadinho ganhar uma causa. Exato. Menina do céu, ele não falou olhando para mim, não falou para mim, eu não tinha dado uma de esquentadinha naquele momento, mas consegui me enxergar muito. Eu nunca me esqueço da palavra. Gente, eu sei a posição que ele estava. Você acredita? Aham. Acredito. Falei, marcante demais, marcante demais. Toda vez que eu dava uma alteradinha assim, né? Porque assim, meio agitada, dele. eu falava, ai, meu Deus, não vou ganhar causa nenhuma com isso. E aí ele deu até alguns exemplos de, tipo assim, você está numa fila de check-in de voo, por exemplo, no aeroporto. Entendeu? Não adianta, respira, vai lá, não vai resolver. Ele falou assim, nunca vi um esquentadinho ganhar uma causa. Menina, o que foi dito depois disso, não lembro de uma única palavra. Eu parei ali. Foi maravilhoso. Você sabe que isso daí... Hoje eu me considero uma pessoa, assim, talvez 90% menos esquentadinha, graças a Deus. Você lembra da fala dele, né?
E Jesus, amado, como era? Meu Deus. Uma coisa que eu aprendo Que horror. muito, eu aprendo muito com meu esposo Marcelo, que ele diz sempre assim, tá, o que você vai fazer com tudo isso? Aff, Maria. Sabe aquela coisa quando a gente tem a rusguinha, né? Sim. Aí ele me pergunta isso. Por mais que você tá ali com vontade. Aí você pensa, peraí, o que é mais prudente de você fazer? Né? Tá, e aí? O que resolve E aí, realmente o que você vai problema, fazer? né? E aí, meu bem, o que você vai fazer com tudo isso? O que você vai resolver fazer com tudo isso? Falei, ai, meu Deus, vou ter que, né, ser prudente Marcelo, aqui. não é fácil. Não é fácil, não, né? Ter uma mulher ativa, extremamente pra frente, não é? Realmente proativa, Sim, com a cabeça a sim, 1000 por hora. Sim, É. todo momento, Ainda bem né? que tem alguém que fala assim, Dá não, uma tudo bem, freadinha, mas vamos lá, o que você vai fazer com isso? E aí, o que você resolveu com tudo isso? Não É é? um balde de água fria e fala assim, calma, agora vamos partir daqui Respira, para lá? não vai adiantar. Ele fala, não vai adiantar. E não vai adiantar mesmo. Né? O que vai adiantar você dar um piti no aeroporto, vai falar com o fulano, com o Beltrano? Quer dizer, você decidiu se estressar naquele momento. Você decidiu perder a sua paz. E vai ter que achar essa paz você sozinha em algum momento de novo. Então é melhor nem perder. Porque o empreendedorismo também nos ensina muito isso, né, Elaine? Demais. Muito, porque você lida... Eu falo assim, gente, olha, você que está nos vendo, se você não gosta de relacionamento de pessoas, eu lamento te dizer, viu? Vai ter que mudar de planeta. Faz amizade com Elon Musk para ir para Marte. Porque olha só, até no mundo digital, a gente tem um relacionamento que seja digital, mas tem. Tem, concorda? Tem muito, com toda Nós certeza. precisamos. E aquilo que eu falei para você, uma das coisas que eu aprendi muito quando eu comecei, porque eu comecei o escritório, Elaine, a minha vida de empreendedorismo do escritório, Um café. Obrigada. Foi com sem nenhum cliente, eu abri as portas. Sem nenhum cliente. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu acho que isso é muito válido. Tem coisas que você precisa viver mesmo você não vendo ali. Então, eu me comportava dentro da minha sala, que só era eu. Eu fazia café todos os dias esperando o cliente. E muitas vezes eu jogando café fora, eu falava, estou jogando café fora, não veio um cliente hoje, mas tá bom, amanhã vai ter café de novo. Então, eu fazia tudo aquilo, aquela expectativa, eu movimentava aquilo tudo, entende? E uma das coisas que eu aprendi, se eu ia num salão, muitas vezes eu ia num salão, de verdade, juntava as moedinhas e só fazia a unha da mão, porque eu só tinha dinheiro para fazer a unha da mão. Mas eu ia lá, no meio do fluxo, criar conexão. Aí eu chegava lá, tinha uma pessoa lá escovando, eu dava um jeitinho de ficar lá perto, descobri o que a pessoa fazia e eu contava para ela o que eu fazia. Uau. Olha, eu sou contadora. Ai, que legal, você trabalha com isso. Ai, que legal, você é dona de casa. Olha, eu sou contadora. Ai, meu marido é empresário. Olha só. Ela não era, mas o marido era. Claudete, Bruna, tomou isso? Tomou essa, Paulo? Acordou agora? Entendeu, Bruna? Gente, olha que poder. Se você não estiver preparado, as coisas não vão acontecer. Não vão. Por quê? Porque você não está pronto para receber. Exatamente. Se você faz o café, você está pronto para receber aquele cliente. Se você não está pronto, o próprio universo, Deus, quem você quiser chamar, não vai te mandar. Por quê? Porque não dá. Tá? Esteja pronto. Sorte é o quê? É o encontro da oportunidade com a preparação. Se eu estou preparado, eu enxergo a oportunidade. A isso, geralmente, dá o nome de sorte. Eu vou falar uma coisa para você, bem de verdade. Esses dias eu estava falando em casa isso. Falei, gente, o tanto que eu estou trabalhando, Claudete. Imagine. O tanto que eu tenho trabalhado nesse novo projeto das consultorias. Sim. Porque, assim, eu me preocupo muito em propor algo e entregar muito mais do que aquele algo. E isso exige muita demanda, muito trabalho, entendeu? E eu falo assim, que o dia que alguém fala assim, nossa, Elaine, como? Nossa, como você está bem, né? Sorte, hein? Eu meto a mão na cara. Ela é autêntica. Autêntica, dinâmica.
Esquentadinha, não. Jamais. Autêntica. Aí eu lembro do Granville. Ai, meu Deus. Eu chamo para conversar no quartinho. Exatamente. E me pergunto o que eu vou fazer com tudo isso. Aí eu repenso, falo assim, o advogado tá mais caro do que eu engolir esse negócio e pronto. Deixa quieto. Ai, gente do céu, mas não é assim? Olha que legal. Porque hoje, Claudete, olhando para Claudete, você fala assim, meu Deus, né? Que poder. Olha que poder, gente, que tá. Mira aí, Bruna. Olha que poder, que elegância, não é verdade? Obrigada. Quanto conhecimento, quanta autoridade você transmite nas suas palavras. De verdade, sabia? Assim, que legal. Porque assim, nós não estamos nem falando mais de contabilidade, estamos falando de como ser um ser humano diferente, como ser um empresário, como gerar transformação realmente nesse mundo tão maluco. Até não porque é? tudo isso vem muito antes. Claudete, eu imagino que um horário desse, você tem muita coisa para fazer. Sim. Concorda? E não é pouco, não, gente. Muita coisa para fazer. E está aqui disposta a contribuir. Então, quando a gente olha para um ser humano assim, fala assim: nasceu em berço de ouro, só pode. E eu amo contribuir, viu? Que legal. Amo. Você já foi professora alguma vez? Nunca fui. É. Lá no escritório você vai entrar e você vai ver que ele é diferente. Você não vai ver aquele monte de gente trabalhando. É a recepção e a primeira sala é a minha. A segunda sala é do Vinícius. O Vinícius é quem? O meu filho, que é o contador também. Tá. Olha aí. Você tem quantos filhos, Claudete? Tenho 2. Ao todo, eu e meu esposo, nós temos 5. Ah, é? Olha que legal. Vida do... Né? O Fabiel, que vai ser médico, está fazendo medicina. O Vinícius, contador. O Miles, odonto. Olha que legal. Aí tem a Marielle, que mora nos Estados Unidos, e o Charles, que trabalha na parte pública, prefeitura, né? Que legal. Que mora em Rondonópolis. Aqui tem o Vinícius. O Fabiel está estudando fora, o Vinícius e o Miles. Olha que legal. Contador 5 filhos. e... Todo mundo encaminhado. Todos, graças a Deus, todos encaminhados, né? E a gente puxa bastante eles. A régua não é simples, não é baixo, não. O Vinícius fala assim, eu é o que eu mais sofro. Porque... Aí, não é fácil ser filho de Claudete e Marcelo, não. Aí ele fala, eu sou o que mais sofro. Aí o Marcelo fala, mas é o que mais aprende. Porque você está todo dia, o dia todo, né? A Bruna teve uma fala nas primeiras semanas que ela teve aqui, que ela começou a trabalhar aqui comigo, e eu sempre lembro disso. Bruna, você fala aí para nós de novo? Qual que é a pegada, tá? A Bruna gosta dos botões ali, ela fica apertando tudo isso, mas na hora de falar, ela fala, Bruna, vou colocar o microfone desse aqui para você. Ah, não, sério? Olha. Sabe o que a Bruna falou? Quando ela chegou aqui para trabalhar aqui comigo, bom, primeiro que ela falou que na primeira semana, segunda semana, sei lá quantos dias, ela estava a fim de ir embora. Porque não é fácil. Eu sei que não é fácil trabalhar comigo. Mas assim... Eu falei isso. Não, ela... Essa parte que a gente corta do... Ela vai cortar, mesmo que você não peça, ela vai cortar, né, Bruna? Ai. Mas ela falou assim, olha, que não são essas palavras, que eu já não lembro mais as palavras que ela usou, mas no sentido assim, lugares que são mais difíceis de trabalhar, a gente aprende mais, é mais a gente espremido. cresce mais. Lugar que é muito leve, muito solto, muito facinho demais, você também fica meio que estagnado, sabe? É isso, Bruna, resume o que você disse? E é exatamente sobre isso. Menina, eu cheguei uma época no salão que eu falo assim, você não precisa gostar de mim. Não é sobre mim, não estou nem afim de que se apaixonem por mim, entendeu? A minha missão é deixar você melhor do que você entrou, como pessoa, como profissional, entendeu? E nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está no tempo. E tá tudo bem, eu também entendo. Vai ter gente que aguenta o arroz, como o Gabriel, por exemplo, que chegou usou meu lugar, tá no meu lugar, né? Tá o meu menino. Eu vejo, me permita falar isso, sim. Mas quando eu conheci a história de vocês, eu falei, meu Deus, é o menino dela. Né? Porque Olha, chega a me arrepiar. É o seu menino, o Ele seu legado. É isso que é o legal, porque o dia que você não estiver mais aqui, Elaine,
O que as pessoas vão dizer da Elaine? O que vão lembrar de você? Quem era você? Esse é meu projeto de vida, sabia? O que as pessoas vão sentir, vão falar no meu velório. Isso. É sobre isso, tá? É isso mesmo. É isso. É sobre isso. E eu falo com muito orgulho. Filma aí para nós mandar para o Gabriel depois. Eu falo com muito orgulho do Gabriel, sabia? Porque ele realmente foi uma pessoa que chegou crua, mas aberto. Sim. Sabe, uma vasilha, realmente, um ser humano de caixinha aberta, esperando e pronto e disposto. Aguentou arroz pra caramba, tá? E hoje eu vejo ele com uma postura de dono. É normal, né? No início é normal, a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos, sabe? Mas recentemente, inclusive, eu liguei para ele e falei assim, domingo. Falei, onde é que você tá? Tô aqui no salão pintando uns bancos, aqui os bancos lá do jardim. Pintando uns bancos aqui que tá enferrujando. Olha! Falei, não, isso é comportamento de dono. Olha! Isso, realmente você encarnou o empresário Sim. né? E assim, e uma série de outras coisas, sabe? Que ele tem feito e que eu tenho, sabe, ficado com orgulho mesmo dele, assim, dessa criação. E ele fala que eu sou a mãe dele de profissão. Olha que só, querido, que legal isso. Realmente, a gente tem uma sintonia bem importante, sabe? Eu sei que não foi fácil esse trajeto, nem para mim, nem para ele, muito menos para ele. Eu sempre falo que esse nosso líder sempre fala isso, que a oportunidade nossa sempre está em alguém. Né? Sempre está em alguém. Entende? A minha vitória pode estar em você. E você vai me dar isso. De alguma maneira, de alguma forma. Seja numa instrução, numa oportunidade, numa palavra, num ombro, entende? Numa noite, num dia, um momento. Mas a minha oportunidade sempre vai estar em alguém. Sim. Entende? É só eu saber olhar, né? Olhar de verdade. Não é estar presente em cada momento, a gente consegue extrair muita coisa, né? Eu acho que você tem alguma coisa, uma característica parecida com a minha. Hoje mesmo a gente foi numa cliente almoçar, quero indicar elas para você. Boa. Para vir aqui? Perfeito. São 2 irmãs, uma história fantástica. Manda o convite. Manda o convite aqui. Vou mandar para você, Cida e Célia, do restaurante Dona Ana. Que legal. E agora elas estão com um novo empreendimento de uma incorporadora. Uau. Tá? São 2 mulheres, assim, hoje eu olhei para uma delas e disse, eu me emocionei, não sei por quê. Eu sou assim, entende, Elaine? Eu me emociono com as conquistas, com as coisas, entendeu? Às vezes eu me emociono com aquilo que a gente consegue para o cliente. Porque não é a questão o cliente, não é a questão o CNPJ, mas é tudo que alavanca, tudo que está ali por trás de tudo isso. Existe uma emoção, existe um propósito, existe um destino, existe um porquê, o para quê. Eu estou aqui por alguma coisa. Talvez a gente vá descobrir ainda, né? Não está no consciente. Exatamente. Nosso, mas não é à toa. E hoje eu olhei para elas, eu estava de óculos, eu tirei o óculos para me olhar para ela e eu disse para ela, olha, não é pelo financeiro que você nos traz, né? Que isso é uma segunda situação, que a gente é importante. Eu falei para ela, mas a gente nós sentimos uma alegria muito grande de ter vocês como nosso cliente. Porque cada conquista a gente consegue vibrar e sentir de verdade junto com elas. Poxa, entende? Então, não é só o financeiro. E eu vejo que você também tem essa pegada também, né? Você sabe que para mim, o empreender está totalmente ligado com a parábola dos talentos. Exatamente. Não é todo mundo que tem essa pegada, que tem coragem, não diria nem ser coragem, mas assim, que tem essa disposição, ousadia de empreender, porque não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa simples. No meio do caminho, às vezes você quer desistir. Quantas vezes? E às vezes vem aquela coisa, será que eu tô no ramo certo? Nossa, gente. Muitas vezes eu pensei isso, Elaine. E o empreendedor o empresário é muito julgado, é muito criticado, entendeu? Parece que existem 2 lados, né? Você pode ver, geralmente é assim, né? O patrão
e o empregado, não é? O empregador e o empregado. E parece que são dois times, o que não poderia ser. Não. Mas a gente é julgado. Sim. Né, pelas nossas atitudes, em todos os sentidos. Pelas nossas ações, pelas nossas tomadas de decisão, porque ser empresário hoje é tomar decisão difícil que nem sempre vai agradar todo mundo. Não vai. E fazer o quê? E você tem que precisa pensar ser no tomado. bem comum, no todo. melhor, no agora, no depois, no futuro. Exatamente. Então, não é uma tarefa fácil. Não. E aí eu penso assim, sabe? Se eu, que tenho noção... Eu fui picada pelo mosquitinho do empreendedorismo. Eu também. Eu fui De picada pequena. Se eu realmente ficar omissa, falar assim, não quero, e ter uma vida mais fácil, eu vou ser cobrada por isso. Exatamente. E eu tenho um temor gigantesco, entendeu? E isso é importante que você falou, sabe o quê? Porque você sabe exatamente o que é que você veio fazer nesse mundo. Responsabilidade total. Entende? E quando a gente sabe qual é o meu propósito, qual é a minha identidade, quem eu sou, entende? Muda o jogo, né? Muda o jogo, você só vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter dias que você vai querer desistir? Com certeza. Como eu, como você. Muitas vezes eu porque a gente faz conta, contador faz conta, né? Com toda certeza. Às vezes eu me pegava pensando e falava assim, meu Deus, já fazem tantos anos que eu estou aqui no escritório de contabilidade. E se não for isso? Eu já perdi tantos anos, né? E aí, começar de novo um outro negócio, será que é isso? Entende? Até, inclusive, uma vez, a minha mãe... Claudete, eu estou passando, né, por uma mudança de carreira. Passei, né, agora, graças a Deus. E é uma coisa bem diferente. Meu Deus do céu. Né? Mas é desafio. Estou usando a minha... Se não for desafio, ter um salão, estava fácil para mim demais já. Elaine, desafio me impulsiona. É nossa. Desafio me impulsiona. Não gosto de vida chata. Se falar para mim não dá. Pronto. É o que eu preciso ouvir. Ô, Paulo, você lembra o que eu te falei agora? Ontem, acho que foi. Falei, gente, um dia, numa vez, na DEIU, fazendo os cursos da DEIU, não sei se você já fez algum curso desse? Faz muito tempo, sabe? Mas, enfim, tinha um prêmio, uma caneta lá, que você ganhava para quem soubesse falar, para quem melhor se apresentasse, ensinando alguém em 1 minuto. E eu falei assim, eu vou ensinar a pessoa a lavar o cabelo, hidratar o cabelo. Aí o educador falou assim, mas será? Tipo assim, não é? Em 1 minuto, tipo assim, você não quer escolher outra coisa? Como eu diria. É tudo que eu precisava ouvir. Você não me diga do que eu sou capaz ou não sou capaz. Não. Mas, gente, pronto, né? Com certeza o plano foi meu, o prêmio foi meu. Mas, certeza absoluta. Me desafia, que eu adoro, entendeu? Não me motiva. Me motiva demais. Coisas difíceis me motivam. Tem gente que pergunta assim, Elaine, por que você vendeu o salão? Porque eu queria um problema novo. Eu não queria mais o problema do meu salão só. Eu queria os problemas dos outros também. Que eu queria ajudar, entendeu? Eu queria contribuir com aquilo. Sabe? E assim, bem de verdade, as pessoas já me perguntavam muito. Elaine, como é que você está fazendo isso? Elaine, como é que você está fazendo aquilo? Legal isso. Entendeu? Pô, então vamos... Eu acho legal. Nós também fizemos muito isso lá. A gente não tem dificuldade de dar informação. Nenhuma. É o concorrente. Gente, não vejo como concorrente. Não. Se ele está me pedindo, quer dizer que ele me vê com olhos de confiança, ele me vê com uma possibilidade que a gente tem conhecimento para passar, entende? Nós amamos esse mundo digital, porque pensa, hoje eu... Chega a mais lugares com mais rapidez. Hoje eu não tenho problema de falar a minha idade. Hoje eu sou uma mulher com 49 anos, né? Tá contábil. Jovem. Tá bem. Contadora, e eu tenho um filho que está ali do meu lado, que eu trouxe ele para andar comigo, porque vai ser meu sucessor, né, Elaine? Opa! Quero descansar. E acho que as pessoas precisam se preocupar com isso, viu? Em quem que você vai colocar? Quer dizer, se você morrer, a empresa vai acabar? Toda empresa tem 3 destinos. Ou vai ser vendida, ou vai passar por uma sucessão, ou vai ser falida, fechada as portas. E aí? Eu não tinha filho que quisesse meu negócio. Mas você proporcionou alguém. Isso aí. Catei um filho para mim que quisesse. Pronto, você está preparando o teu. Exatamente. E você está preparando a tua empresa para quê? Para fechar as portas.
Porque se ela não for atrativa para que alguém compre ou para alguém queira tocar ela no processo de sucessão, muito provavelmente ela não é boa para você também. Exatamente. Construa uma empresa de verdade. Exatamente. Que possa ficar aqui depois que você já não estiver mais. Vai continuar a história, né? Precisa, né? Precisa. E isso é muito legal que a gente precisa pensar e deixar isso tudo, né? Sim. As coisas não podem, assim, acabou. Como que você vai finalizar? Eu sempre penso assim, como que eu vou finalizar a minha história? Como você vai finalizar a sua história? Sim. Porque a gente tem aí uma carreira, Total. seja no pessoal, no profissional, né? Então, se veja bem, eu sou uma mulher de 49 anos que vim de uma outra época. Aí eu coloquei um filho jovem, cabeça aberta nesse mundo digital, esse negócio todo. E ele fala assim, mãe, que bom que a senhora tem a cabeça aberta, porque daí eu deixo ele voar. Permite que ele traga a inovação, né? E o vigor da juventude, do novo momento. E nós precisamos disso. E nós, como cabeças inteligentes, maduras, o que nós temos que fazer? Somar com esses jovens que tem essa inteligência de buscar, porque quantas coisas o Vinícius tem agregado para dentro do escritório que eu olho para ele e falo, meu Deus, acho que eu nunca colocaria um negócio desse. Ai, que legal. Que orgulho, né? Eu acho que eu não colocaria, mas eu dou a asa para ele e eu vou voando junto. Que legal. E eu sempre falo para ele, eu não tenho preocupação de ser na frente. Sim. Porque a gente sempre tem que ter alguém para nos empurrar, para ser flecha. Os filhos são flechas na mão do arqueiro. Nós somos os arqueiros. Uau. E os filhos são flecha. E eles têm que ser melhores do que nós. Por quê? Porque nós vamos lançá-los. Uau. Seu filho Gabriel. É. Não precisa ser o filho, mas aquele que você levantar para você dar esse destino. E nós temos que dar destino para as pessoas. Meu Deus, Claudete do céu. Entende? E eu achando aqui, Bruna, que nós iríamos falar sobre contabilidade, sobre imposto. Olha o nível da conversa. Olha, gente, esse aqui é um episódio do Pense Grande Podcast, por isso que não é matemática podcast, por isso que não é imposto podcast, é sobre Pense Grande. E olha que episódio sensacional. Sai da caixinha, né? Sai da caixinha. Uhum. E é isso que a gente tem que ter, essa humildade, Elaine, de não ser... Hoje você não aparece ali na frente do Gabriel, Sim. na frente da Conceito. Mas o que acontece? Existe você por trás de tudo isso. Tem uma história ali, né? Uma construção. O seu Granville, né? ele não está aqui na frente, mas existe ele lá atrás em mim. Deu um start, entende? Eu não tenho como contar a minha história e não citar o nome dele. Não tem como, começou ali. Claudete, que legal você poder honrar, né? Quem dera, né? Se as pessoas tivessem essa consciência para conseguir honrar realmente o nome, né? Essas pessoas que nos fizeram ser quem nós somos. Faz parte, né? E elas fazem parte, né? E na nossa vida, Eu tenho eterna gratidão pelo Gabriel, você não faz Sim, eu imagino. Nossa. E na nossa vida, Elaine, as coisas acontecem. Tem pessoas que não acreditam em você, começam a caminhar com você e não acreditam em você. E saem. E tem aquelas que acreditam em você. Quando eu comecei o escritório, eu acho que tem uns 2 anos que o Adriano, da Manifest, que me ajudou com essa transação do nome, porque era outro nome. Ah, é? Eu fiquei quase, acho que uns 8 anos com outro nome. Sim. Porque quando, olha, eu falo assim, olha o que Deus faz, né, para te encorajar muitas vezes para você sair do lugar. Aquilo que às vezes é propósito mesmo, que você precisa cumprir, às vezes a gente fica batendo e falando que não. Né? Mas quando as coisas têm que acontecer, as coisas vão sendo articuladas de uma maneira, te encurralam de uma forma que só sobra aquilo para você fazer. E nesse tempo só sobrou isso para mim pensar, porque eu me formei em 2008, porém eu não corri ser contadora. Eu fui ser empresária, num outro ramo de atividade um pouco ligada com a contabilidade. Eu tinha uma certificadora digital, eu fui a primeira pessoa pioneira a implantar o certificado digital em Sinop. Uau! Era filas, eu trazia o pessoal de Cuiabá, fazia os agendamentos, atendia as fazendas, era eu, a única pessoa.
Uma Caramba. mulher nesse ramo de atividade. Foi um desafio Devo ter sido enorme. cliente nessa época, Com provavelmente. certeza, com certeza. E aí, o certificado ele virou um produto meio de prateleira, todo mundo Sim. virou uma coisa muito digital. Hoje você faz videochamada, É. então, né? E aí, só sobrou... E eu sou muito determinada em começar algo e ir até o fim. Mesmo que chegue no fim e eu não faça nada com aquilo e eu guarde. Mas eu gosto de terminar, mesmo que não me dê lucro algum. Porque eu não sei o que vai acontecer lá no final. Às vezes, as coisas podem surgir no final. E aí você não fez o caminho todo. E se você não fizer o caminho todo, você não tem como saber... Se vai dar certo ou não. Exato. Se vai ter algo legal para você lá. Então, você precisa finalizar. Tudo na minha vida eu procuro finalizar. Uau. Tudo. Nem que eu demore, mas eu procuro finalizar tudo. Não deixar nada no meio do caminho. Fechar ciclos. Né? Fechar ciclo é importante. E aí, eu pagava o meu CRC e naquele ano eu falei assim, eu vou cancelar porque eu tirei CRC e tudo. Não querendo ser contadora, nunca imaginando ser nessa profissão. Nunca tinha trabalhado no escritório de contabilidade, não fazia ideia. Entende? E aí, chegou uma colega minha e falou assim, vamos abrir um escritório. Ela trabalhava já contadora há 20 anos e eu senti segurança nela. Falei, vamos. Abrimos o escritório. Ela continuou trabalhando numa empresa que ela estava, então eu cuidava do escritório durante o dia e ficava lá. Não ganhava nada, né? Minha mãe desesperada. Imagina, filho pequeno, aluguel para pagar... Saiu de uma empresa que né? Sim. E estudou e tal. E aí, como que vai ser? Porque a empresa outra, eu fechei. A da certificadora. Isso, a gente, né, praticamente assim, Encerrou. cessou. E aí, agora? Então, a minha mãe no desespero. E eu fui. E aí, essa minha colega me encorajou. Eu falo que ela foi um instrumento também. Que legal. Só que ela ficou 30 dias no escritório. Aí nós tínhamos um cliente que era dela, que ela fazia o trabalho em casa. E aí o que aconteceu? Ela ficou 30 dias e me largou. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Toma que o filho é seu. E aí, menina, veio as dificuldades, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu não sei nem entrar aqui, nem fazer isso, nem uma guia, nem contratar, nem nada. Eu não sabia fazer nada, eu sabia falar, entende? Atender, ouvir, anotar e depois correr atrás do problema com o cliente. Então, eu ouvia, eu escutava, me posicionava como se dando uma segurança, né? Uhum. E depois eu corria atrás de resolver, entende? Então, isso foi acontecendo. E aí, um dia, um dos meus líderes falou isso. Eu cheguei nele e falei assim, Hamilton, o nome dele. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer com isso tudo, que eu não sei nada? E ele sentava num sofazinho, numa cadeira, e ele dizia, você vai continuar. Todo dia ele ia lá e me dava uma palavra de incentivo. Isso é importante. As pessoas que estão com você carregando o que você carrega junto. E ele falava, você vai continuar. Suporte. Carrega, vai, continua. Amanhã você vai resolver, continua, vai indo. E eu fui fazendo isso. Aí ele falava para mim um dia, ele me falou assim, um dia essa sua amiga vai passar na frente do escritório e vai lamentar e vai dizer, meu Deus, tudo isso aqui podia ser 50% meu. E eu larguei. Uau. Entende? Isso foi muito forte para mim. Uau. Muito forte. E ele também foi responsável que me incentivou nessa profissão. Porque eu sempre achei assim a profissão muito fechada, Sim. de pouco relacionamento. Você não acha contador em festas, antigamente menos ainda. Né? Hoje ainda tem um baile do contador. Mas contador ainda, sumia. mas Ele nem falava o que ele era. Porque quando um contador chega, o que a gente tem? Muita informação. Todo mundo quer saber o que um contador pensa da política, disso, daquilo. Olha, a minha empresa está lá, né, e tal, mas como que é isso? E eu falava isso para ele, eu falava assim, Hamilton, eu não quero ser contador. Contador é muito chato. Eu gosto de conversar. Eu não estou falando dos meus colegas, por favor, mas a própria profissão nos exige muito isso. Concentração, né? seriedade, né? Porque antigamente, um tempo atrás, era muito nós, muito nós, muito nós. Hoje a gente está conseguindo ter mais gestão e ficar mais livre. Sim. Né? A gente entendeu mais essa posição.
Mas antigamente não. E ele dizia assim, eu falei, como que eu vou conversar com um cliente outro assunto? Aí ele falou, inclusive, você vai ver, na minha sala tem um sofá atrás, na frente da minha mesa, que é para falar de outros assuntos. Quando o cliente chega lá, eu saio da posição de contadora. Sim. E vou ouvir a dor do cliente. Às vezes da empresa, de uma situação que ele precisa resolver, entende? O relacionamento que você vai firmando, não só na parte profissional de imposto, aquela coisa que todo mundo acha muito chato. Sim. E aí as coisas acabam sendo mais leves, né? Então, tem pessoas, Elaine, que vai passar pela sua vida e não vão querer carregar o que você carrega com você. E tá tudo certo, E tá né? tudo bem. É. São Cada elas, no cada seu um. momento. Exato. E ele me disse isso. Um dia essa pessoa vai passar na frente do seu escritório e vai dizer, meu Deus, por que eu não fiquei? Porque 50% disso tudo poderia ser meu também. E será que já passou ou não? Eu acho que já. Muito Eu acredito bom. que sim. Muito bem, gente. Olha bem. Estamos aqui, então, com a Claudete Mavesac. @Mavesac Contabilidade. Instagram. Mavesac Contabilidade. Mavesac Contabilidade isso. é o Instagram, né? Uhum. Quantos ensinamentos, quanta coisa, hein, Bruna? Muito sobre como ser uma pessoa que realmente gera valor, que geralmente deixa legado, que realmente deseja e contribui e age para que o mundo seja melhor. Parabéns. Obrigada. Se você puder deixar uma mensagem, uma palavra, uma frase, uma mensagem final para os nossos telespectadores, a nossa audiência aqui. Pode usar essa câmera e pode deixar a sua mensagem. De tantas, né? De tantas que foi ditas aqui. Tantas. Eu preciso escolher algumas. Mas eu acho que o que nos deixa a continuar, que é o que me permitiu a continuar, foi acreditar em mim mesmo, saber quem eu sou, qual que é o propósito que eu tenho para somar nesse mundo empresarial. Não basta ser só o CNPJ, mas o que eu venho acrescentar nisso tudo. E são algumas palavras que eu tenho. Seja ousado, seja resiliente e seja permanente. Não desista. Uau! Uau! Enquanto você registra essa mensagem, ou alguma mensagem que vai para o nosso primeiro livro, Pense Grande Podcast, um livro colaborativo, que eu trago aqui com os meus convidados. Enquanto você deixa, eu quero te agradecer de coração por tanta contribuição. O episódio tomou um caminho que precisava tomar. Legal. Porque é sobre isso realmente, sabe? Eu sempre no início falo assim, Claudete, que nós possamos ser canais para dizer alguma coisa que vá fazer a diferença, que vai virar a chave de alguém. Mesmo que esse alguém seja ou eu ou você, tá tudo certo. Sabe? Verdade. Já é missão cumprida. E hoje virou a chave, a minha. Bruna, como é que foi aí? E muito provavelmente de muita gente. Vai dar muita coisa boa nesse episódio. E eu aconselho você a... Coloca já, bota para seguir lá no YouTube. Para seguir não, se inscreve no canal, não é? Lá no YouTube. Segue lá no Spotify para ficar sempre por dentro de episódios como esse. Claudete, obrigada, de coração. Enquanto você registra, eu dou meu tchau. Muito obrigada. Até quarta-feira que vem, às 19h19, sempre por aqui. YouTube, Spotify e, é claro, não deixa também as nossas redes sociais lá, sem você. Fica por dentro. Até mais.